Presidente, em nome de quem cumprimento os demais colegas, senhora vereadora, aos amigos que acompanham a sessão das redes sociais, aos que se fazem presentes nesse recinto. Igualmente, a vereadora mencionou sobre a morte triste e lamentável da nossa colega professora, vereadora dessa casa por uma legislatura. Certamente a morte de Cida comoveu toda a comunidade do município de Serra do Ramalho, e não só o município, mas também o estado da Bahia, onde nós podemos acompanhar as homenagens que foram a ela dirigidas por ocasião da sua passagem e a atuação em diversos órgãos do estado, sobretudo na luta pela qualidade e pelas conquistas importantes para com a educação estadual e, sobretudo, municipal. Sem dúvidas, Serra do Ramalho hoje tem, na composição da legislação e das práticas políticas desse município, um grande legado que foi da luta, sem dúvida, da professora Cida. Eu acompanhei todo esse histórico desde quando nós ali iniciamos a luta pelo nosso plano de carreira municipal, que apesar das deficiências que o plano ainda existe, apesar dos ataques e das retiradas de direito que o plano sofreu, podemos dizer ainda que é o melhor plano de carreira da região do magistério público, haja vista a grande conquista da implantação da gestão democrática das escolas públicas municipais, em que a comunidade escolar e extraescolar tem a autonomia para escolher seus diretores, seus gestores públicos. Isso foi um ganho extraordinário, e na região eu desconheço o município que tem essa prática pedagógica administrativa nas escolas. Então, esse foi um grande legado que Cida deixou para com a educação do município. Hoje nós temos um plano de carreira que contempla a valorização do magistério. A cada ano que a gente estuda, atua no trabalho, nós ganhamos um incentivo por isso. Temos um incentivo da formação, da progressão horizontal e vertical também do plano de carreira. Isso é uma coisa extraordinária para a gente. Então, ela certamente, na educação, ninguém pode dizer que Cida não foi a melhor secretária de educação. Respeito todos os demais, mas ela deixou um grande legado, porque as bases, a estrutura da Secretaria de Educação, que é o plano de carreira e o Estatuto do Magistério, foi duas leis, referências para a educação desses municípios, como também na atuação do esporte, uma grande líder política, inteligente, que teve a oportunidade de cursar o doutorado na educação. Ela era doutora em educação, então a sua capacidade de pensar, de refletir, de falar, todos nós havemos de reconhecer que ela tinha dentro de si uma chama, uma utopia, ela que era de um campo progressista da política, da educação, e isso significa que ela tinha um olhar, pautado ali nas teorias pedagógicas e políticas do nosso grande patrão da educação, Paulo Freire, que sempre nos estimula nas suas leituras que a educação é utopia, é olhar aquilo que não existe e buscar, com a luta, com a força, com a inteligência, buscar os meios necessários para concretizar essas ações. Ela foi uma grande sonhadora, deixou o seu legado, e nós rogamos a Deus que conceda a ela um lugar especial na pátria celestial. Ao mesmo tempo, aproveitamos esse ensejo para convidar a todos que hoje às 15 horas, na Igreja Matriz, aqui da Cachoeira 9, haverá uma missa especial pela alma do 7º dia da nossa professora e eterna Cida Rosa. Senhor presidente, também nesse mesmo contexto, quero
fazer referência ao 20 de novembro. Celebrar a consciência negra no Brasil, até o ano retrasado, não era uma questão. Alguns estados comemoravam, era feriado estadual, e apenas no Brasil, dos 5.570 municípios, apenas 1.200 municípios comemoravam o Dia da Consciência Negra. Então, não era uma data nacional. Então, o presidente Lula sancionou a Lei 14.759, em 2023, que decretou que a consciência negra é um feriado nacional. Portanto, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal e os 5.570 municípios, hoje comemoram o Dia Nacional da Consciência Negra. Haja vista que o Brasil, como todos sabem, na sua grande maioria, a grande população é de origem negra. Nós, portanto, devemos ter essa consciência, saber de onde vimos, quem somos, quem são as nossas origens, o que nós comemos, o que nós falamos, tem tudo a ver com o povo negro. Então a gente precisa de mais políticas públicas, porque percebemos que nesse país, infelizmente, o racismo ainda é muito forte, as pessoas têm muito preconceito ainda, seja pela cor da pele das pessoas, seja pela linguagem, seja pela religiosidade, sobretudo a religiosidade do povo negro, ainda é, infelizmente, muito atacada de forma preconceituosa, com estereótipos que não condiz com o país em que nós vivemos. Portanto, celebrar a consciência negra é fazer essa reflexão macro do que significa esse povo que tem uma luta histórica pela identidade do povo brasileiro. Não há como estudar a nação brasileira, não há como compreender o povo brasileiro se não fizer esse resgate histórico na composição do povo brasileiro. Portanto, fica aqui a nossa homenagem. Viva dia 20 de novembro, viva o Dia da Consciência Negra. E por fim, senhor presidente, quero aqui trazer ao conhecimento dessa casa que foi retirada de tramitação o projeto que trata da questão do pedido de empréstimo do município para o Desenho Bahia. E hoje a casa recebe um novo projeto e o que nós rapidamente podemos perceber que só mudou o anexo que trata das questões de quais ruas serão supostamente contempladas com as obras de pavimentação. E aí a gente pergunta que o projeto não contempla com nossos anseios, porque não trouxe esclarecimentos para a população. De que ele está se escondendo? Não trouxe quanto tempo o pagamento do empréstimo será, em quanto tempo, se há prazo de carência para isso, qual a carência que o projeto tem? Qual o tempo de pagamento? Quais são as taxas de juros? Quanto o município vai pagar a mais dos 20 milhões que se propõe pegar de empréstimo? Então há uma obscuridade. O povo não sabe dessas coisas. Precisa transparência para essa casa, porque aqui é a casa da representação do povo. Então tem muitas coisas obscuras no projeto, e que isso não é só Esther do Amália. Carinhanha também, a prefeita queria aprovar um projeto dessa forma, assodada, a população se moveu, foram para cima, como diz a linguagem comum, para que pudesse dar transparência. Não é dinheiro de gestor, é dinheiro do povo, é dinheiro público, o povo que vai pagar a conta. E, portanto, o povo precisa saber quanto tempo você paga esse projeto. Em quanto tempo? Quais são os valores da prestação mensal? E coloco aqui algo preocupante, vincular o pagamento das parcelas ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Gente, o FPM é limitado. Além de ser limitado, ele já tem compromissos. Quem é que paga a secretaria, a despesa da Secretaria da Cultura do município? FPM. Quem é que mantém a Secretaria de Agricultura? FPM. Quem mantém o meio ambiente? FPM. Quem mantém a Secretaria de Administração? FPM. Quem mantém a Secretaria de Governo? FPM. Só aí já foram 5 secretarias mantidas exclusivamente com recursos do FPM.
fora a parte que é destinada para a educação, para a saúde, assistência social, para a segurança do município. Ora, já está todo comprometido e além, vocês sabem que FPM ele oscila. Em um mês vem mais, outro mês vem menos. E o mês que vem agora, em dezembro agora, a casa vai receber aqui o projeto de mais de 80 milhões de reais. Olha, mais de 80 milhões de reais. Dos débitos do IMUP. Vai vir para cá, para essa casa, aprovar um parcelamento. Sabe quantos meses? De 300 meses. 300 meses. Estou falando do principal. Fora as taxas de juros que vai vir ainda implementado no projeto. E quem vai pagar? Serão pagos mensalmente mais de 300 mil reais retirados do Fundo de Participação, do FPM. Ora, vai fazer milagre? Já está comprometido uma parte do FPM para pagamento do IMUP. E esse parcelamento agora é com base na nova emenda constitucional, que é muito rígida. E não tem como o gestor escapar. Não tem dizer que não paga mais agora. O nosso diretor do IMUP esteve aqui conosco, fazendo uma exortação, expandindo para nós as informações. E no momento oportuno nós vamos discutir aqui, para vocês verem. Já está comprometido com a própria administração, está comprometido agora com o IMUP, que vai vir para cá, serão quase 400 mil reais por mês. E nós vemos aí a saúde financeira do município. Ora, demite-se servidores. Na minha escola, lá tem umas mulheres trabalhando, coitadas, que ganham meio salário mínimo. Chamaram elas, colocaram uma sala e disse, olha, quem quiser trabalhar, continuar, vai ter que aceitar a redução de 30% do salário, do mês salário. Mês salário, retira 30%, cai para 500 e poucos conto. Trabalhar 30 dias, ganhando mês salário, e agora reduzindo mais 30% do mês salário. Então, redução de salário, demissão de servidores, atraso de pagamento de servidores. Então, nesse momento, o município está numa situação da saúde financeira não está boa. E quem disser o contrário, está faltando com a verdade, porque os fatos estão acontecendo. Então, eu pergunto a vocês já viram algum anêmico doar sangue? Já viram algum anêmico doar sangue? Já viu que quem está doente doar sangue? Não pode, o município não está com a saúde financeira boa. Porque para estar com a saúde financeira boa, teria que ter disponibilidade de caixa. Quantos mil tem na caixa? Na proposta do município? Quantos mil? Quando você não tem dinheiro em caixa, uma poupança, você está bem? Então, um dos critérios para fazer o empréstimo é disponibilidade de caixa. O município não tem. Se vocês pegarem aqui os dados do Tesouro Nacional, precisa estudar. Tem que estudar. Leia o Tesouro Nacional, o que é que ele diz? O Tesouro Nacional tem estudos dos municípios, sabe todos os dados. E eu fui buscar capacidade de pagamento, está aqui. Do município. Estudo para vocês verem qual é a nota. A nota do município, segundo os dados do CALC, do Sincof e da CAPAG, que é a capacidade de pagamento, a letra C. Letra C não faz empréstimo. Na região aqui, o único município que tem recursos em caixa, sabe quem é? Só Jaborandi, que tem 30 milhões de caixa. Os demais municípios, nenhum aqui tem dinheiro em caixa. Para se fazer empréstimo, não é uma coisa automática. Estuda-se toda a parte financeira do município. O município, aqui, o relatório, eu estudei o relatório do Tesouro Nacional. Fui buscar os dados do município. Ora, o que é que eles observam? O que é que eles observam? Observa-se, a metodologia é a seguinte. Qual é o nível de endividamento do município? Poupança, disponibilidade de recursos em caixa e o índice de liquidez do. Como é que está o índice de pessoal? Como é que está os endividamentos que você já possui?
os empréstimos. A casa aqui aprovou um empréstimo de 15 milhões de reais para o município. Os vereadores da legislatura passada sabem disso, menos eu que não aprovei. Mas os demais tudo que já voltaram. 15 milhões de reais para o município. A Câmara aprovou. Já tem um empréstimo de 15 milhões de reais com o Banco do Brasil. E agora mais 20 milhões de reais. Então, observando os dados do Tesouro Nacional, o município não tem condições de estar com a nota C. Eu peguei hoje aqui. Sabe o que significa nota C? O município não tem disponibilidade em caixa. Além disso, 4 pendências no CALC. E isso é feito com base nos 3 últimos exercícios. 22, 3 e 24. Não é uma coisa assim automática. O governo vai pegar 20 milhões e emprestar, sem olhar as condições reais do município. Não é assim que funciona. Está aqui o relatório do Tesouro Nacional, que mostra que o município não tem capacidade. O município que tem nota C não contrai empréstimo. O governo vai doar dinheiro assim. Primeiro, tem essas questões burocráticas. E segundo, temos que observar a realidade do município. O município não está com saúde financeira boa. E quem é anêmico não pode doar sangue. Essa é a realidade. E vocês sabem disso. Vocês, vereadores, sabem disso. Que vocês têm várias pessoas que vocês indicaram que estão sendo demitidos. Redução de salário e as dificuldades para fechar a folha agora, no final de ano. Procura o secretário de saúde, como é que está a situação, para ele manter a pasta, coitado. Coitado no bom sentido que eu falo. Porque a gente vê o esforço do secretário no dia a dia para manter a coisa. Não é simples, porque está faltando recursos para fechar o ano agora. Então, buscando os dados do Tesouro Nacional, do CAPAG, encontra-se o município do 40C, 4 pendências no CALC, está com inadimplência financeira. Não tem disponibilidade de caixa. Esse é um dos critérios para se fazer empréstimos. Essa aqui são dados do dia 25, o relatório do dia 25 de abril de 2025, desse ano. Então, a gente precisa estudar para fazer as coisas com seriedade. Somos contra as obras? Jamais. Nós não estamos aqui dizendo que somos contra as obras. Queríamos que tivesse mais ruas do que essas aqui na Nova, porque o município, a cidade do município, realmente está muito carente de pavimentação asfáltica. Não somos contra, senhor presidente. Mas é a forma que se propõe a fazer. Não é esse o caminho ideal. Não é esse o caminho correto. Vamos atrás dos deputados. Manda o deputado federal canalizar recursos para o município. Fala com a Adolfo Viana para mandar recursos para a pavimentação. Márcio Marinho, que são vinculados à gestão. Félix Mendonça. Ivânia Bastos, que é a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, tem um grande poder. O secretário da Bahia de Infraestrutura, da CEINFRA, é do PSD, do mesmo partido, portanto tem uma vinculação política, então é mais fácil conseguir as coisas. E os deputados também, que a gente pode estar articulando. Solicitar ao governo do Estado, que é quem compete realmente fazer essas obras que são valores altos, mas colocar mais dívida para o FPM é impossível. Porque, além de manter as secretarias que eu falei aqui, que não tem recursos próprios, 5 secretarias que eu falei aqui, não tem recursos próprios, é mantidas com o FPM. Vai pagar o mês que vem agora quase 400 mil reais aqui por mês de IMUP. Vamos aprovar aqui, vamos ter que aprovar essa vinculação, essa obrigação do município pagar por 300 vezes, 300 prestações, então, se não me engano, 25 anos. Além das taxas de juros, que atualizadas não perdem um centavo. Como é que nós vamos comprometer mais recursos do FPM? E isso oscila. E no dia que o recurso dá para pagar, vai comprometer as outras áreas. Então tem que ter responsabilidade. Não é o querer apenas, o olhar, o desejo, mas é a responsabilidade do ato e as consequências. Veja, senhor presidente, o IMUP está aí com mais de 80 milhões de reais de débito. Sabe o que foi isso? Má gestão.
Foi as escolhas erradas, a má gestão, e essa casa que permitiu isso. Essa casa tem parcela de culpa, porque o gestor não faz nada se a Câmara não autorizar. Esses 80 milhões de reais que estão aí devendo, a culpa foi de má gestão, má fé política, e a culpa, em parte, foi dessa casa, que autorizou criar esse maldito instituto chamado IMUP. Mais de 80 milhões de reais débito. Está aí o retrato, a consequência negativa, nefasta, que sobrepõe a vida de muita gente e, sobretudo, a vida das futuras gerações. Até quem não nasceu ainda, nesse município, já tem obrigação de pagar débito desse município. Até os que não nasceram ainda, senhor presidente, já tem débito. Imagine os que estão no momento. Portanto, fazer política, fazer gestão administrativa é um ato de responsabilidade. E não é só minha. Todos os 13 aqui que foram eleitos, no dia da posse, levantou-se as mãos e disse: prometo cumprir a Constituição, prometo cumprir as leis, prometo cumprir com as minhas obrigações e defender o interesse público. Todos prometeram. Cuidaram, como vocês disseram. Cuidaram. Não é apenas um ato simbólico, é um ato de responsabilidade. E, portanto, precisa estudar mais, ler mais, estudar mais, que aqui eu vejo muito pouco o vereador fazer isso, para ter as informações corretas. E vir aqui na tribuna fazer o debate, com fundamentação teórica, com fundamentação real. Aqui a tribuna é o espaço da coragem de vir fazer o debate. Todos têm que fazer isso aqui. E não ficar apenas ouvindo conversa de pé de ouvido, porque isso não é modo de fazer política séria. É isso que eu quero dizer hoje. Muito obrigado, senhor presidente.